Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 9. Os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas aquele que dela se acha investido. Não creiais que ela seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que ele não é nem uma coisa nem outra, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo, até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos, recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-lo ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dou subordinados, ou te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos à tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espírito imortal, como pregado, demonstrado pelo Espiritismo, lhe ensina que se o obedecem hoje, poderão lhe comandar, ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior o tem de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando o seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros.
Sabia que esse evangelho caiu essa página? Está faltando a página 175, 176. É? Não, mas tudo bem. Pulou. Caiu. Yes. Caiu uma folha. Bom, não sei, mas show. Então, esse evangelho, que é 130. Esse evangelho é interessante, né? Porque Deus dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Deus dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Eu tenho compreendido, e sempre vou falar muitas vezes, né, aqui, com a minha individualidade, porque não tenho a pretensão de ser o professor de evangelho. O evangelho, ele é o consolador para nós, ele é o nosso livro de inspiração para que nós possamos ter uma reforma íntima. Então, muitas coisas que eu vou falar tendem a ser uma visão minha, não necessariamente é o certo, porque o evangelho de espelho, você tem que ser provocado para, a partir do seu amadurecimento individual, ver onde é que estão os seus defeitos, para que você possa consertar, corrigir a caminhada e fazer a sua reforma íntima. Então, a pretensão do evangelho aqui, a nossa pretensão aqui enquanto ajudando no comentário, não é trazer a verdade está aí no texto. A nossa finalidade aqui é fazer provocações para que você consiga de alguma forma se enxergar. Essa é a primeira perspectiva. Que aqui, olha, o evangelho trata sobre a autoridade. Porque quando alguém vem aqui na frente e fala, e se tem uma fala alta, e se falar bem, a pessoa pensa logo que é uma autoridade. Então, ao invés, muitas vezes, da pessoa olhar para a estrela, ela olha para o dedo de quem está falando. Era assim que o Buda dizia. Quando o Buda diz, olha para a estrela, por que você olha para o dedo do Buda? Então aqui a gente está apontando para a reforma íntima. Não é nenhuma autoridade. Eu não tenho nenhuma autoridade. Eu não tenho nenhum encargo. Eu não tenho nenhum título. Eu apenas sou alguém que, dentro dessa categoria de espíritos imperfeitos a qual nós estamos, que não se compraz mais do mal, mas procura ser melhor do que si mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então, as colocações que a gente vai colocando aqui não é para fugir da responsabilidade, mas é para que a pessoa não olhe para quem fala com status de autoridade, mas que a pessoa possa se enxergar. Essa é a finalidade maior. Então eu posso, como chegar ao próprio texto do Evangelho, e está faltando uma folha, porque também a autoridade não é o texto do Evangelho, são provocações, é um mero texto. Se ele tiver mal traduzido, o que importa não é a tradução, não é a imagem, não é se falta folha. O que importa é o que é que aquilo ali toca para você, na autoridade que Deus colocou para você exercer. Por exemplo, se você é um pai, quanta responsabilidade decorre da autoridade de um pai? Quantos pais não querem assumir o lugar de pai? Quantos pais rejeitam os filhos?
Isso, pai e mãe. Essa semana estava a notícia. A mãe pegou o celular do pai lá em Minas Gerais e ele estava pesquisando sobre incesto. Ela apertou a filha, estava com 4 anos que o pai era um assediador da filha. Quer dizer, Deus coloca ele no espaço de autoridade e ele faz o quê? Ao invés dele usar a autoridade para o bem, ele faz é distorcer o papel da autoridade que ele tem. E consequentemente, se você faz certo, vai dar certo. E se você faz errado, vai dar errado. Um dia a casa tende a cair se você faz errado. Por mais que passe em branco para as pessoas, para Deus nada passa em branco. Quando nós estamos exercendo esses papéis, todos eles são de autoridade. Nesse ponto. Mas a maior autoridade, se nós bem refletirmos, que Deus nos deu, foi de sermos senhores das nossas escolhas. Deus deu um presente grandioso para nós, chama livre arbítrio. Todo dia o nosso livre-arbítrio está sendo testado. Na comida, nas escolhas de relacionamento, na drogadição, nas fugas, na paternidade, na maternidade, em ser um filho, ser um irmão, quer dizer, ocupar o lugar que Deus nos colocou. Antigamente, na igreja católica, tinha uma música que era bem conhecida, que dizia assim: quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Aí dizia, na minha casa, no meu trabalho. É isso, todos são lugares de autoridade. E às vezes você está em lugares que você queria, e muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir, porque você vai ocupar o lugar e haverá ossos do ofício. A posição de ser pai, de ser mãe, vai ter horas de dizer sim, que nem sempre vão ser um mel, e haverá hora de dizer não, que não precisam ser um fel, mas tem que ser dito. Imagina que não cessa isso. Quantos filhos cangurus aí? Aquele canguru é aquele animal que tem uma bolsa assim, né? Que o filho fica na bolsa. Filho canguru, que eles chamam, filho com 30, 40 anos de idade, ainda vivendo da bolsa da mãe. Não voa, se acomoda. A mãe, aquele menino está criado, às vezes já é casado, já tem filho, mas ele se acomoda sendo um filho canguru. Não procura ter a sua própria independência, não procura ser leve. Ele é um fardo, continua sendo um fardo, usando mal as escolhas que tem. E ali a mãe, ocupando a autoridade que Deus colocou de mãe, teria muitos ou alguns nãos a dizer, fazer limites, fazer cercas para educar. Mas pela disseminação que tem aí dos filhos cangurus, como é difícil às vezes a mãe que diz assim: ah, eu já bati cabeça a vida todinha, ele não muda não. Mas enfim, se você está no status de autoridade de mãe, de pai, enquanto você tem que tomar a decisão tem que ser tomada. Se é desagradável, fazer o quê? Tem de autoridade, não é só ser presidente da república, rei, deputado, juiz. Não.
é onde Deus nos coloca. Nós, na hora de sentarmos, se a gente vai fazer exercício ou não, se a gente vai se alongar ou não, é a autoridade que Deus deu sobre a nossa própria vida. Se a gente vai comer o que nos faz mal ou não, se a gente vai manter um relacionamento tóxico ou não, é isso que ele está dizendo. Você esteja no seu lugar, ocupe o seu lugar. Não existe lugar que só seja de glórias. Já pensou? Falando agora das outras autoridades, o presidente da República, jovem, como a gente diz aqui no Ceará, bem parecido, era um ator conhecido num país que poderia se dizer de primeiro mundo, Volodymyr Zelensky. Ele está lá e está bom. Aí um dia começa uma guerra. Sempre Deus é aquele Deus que nos desconforta. Você tem decisões a tomar, não vai ser só retrato, hotéis caros, alimentação boa, pessoas te servindo. Haverá os ossos do ofício. O filho que a gente está abraçando, beijando, achando bonitinho, também vai dar trabalho. O trabalho que nos sustenta, tem hora que vai ser desgastante. É a dualidade da vida. Quem é que não tem algum tipo de autoridade? Todo mundo tem. Deus dá a cada um o fardo que ele pode carregar, mas todo mundo tem fardo. Tem horas que o fardo vai ser maravilhoso. Como eu disse, já pensou? Tem um canto que você está querendo deitar, tem o chão e tem um fardozinho que você botar na cabeça, serve de travesseiro. Mas se você estiver andando no sol, estiver cansado e tal, o fardo pode pesar. É sempre assim. O maior problema é que nós não queremos assumir o nosso lugar, porque o nosso lugar que Deus nos deu sempre nos traz responsabilidade. E todo mundo, isso parece que é uma verdade universal, só quer duas coisas. Eu perguntei ontem, numa fala que eu estava, se as pessoas sabiam que todo mundo só quer duas coisas. Não, é mais, é isso. Não, todo mundo, eu entendo, só quer duas coisas. As pessoas só querem ter prazer e fugir da dor. Só são duas coisas. O problema, para quem quer só ter prazer e quer fugir da dor, é que a vida é dual. Ela tem prazer e tem dor. Então, a pessoa, ao invés de entender a vida como ela é, ocupar o lugar dela e assumir as responsabilidades que a autoridade que ele está ocupando tem, a pessoa fica querendo se esquivar, querendo fugir, porque quer ter prazer e não quer sentir dor. Consegue enxergar isso na vida de vocês? E é lógico que isso é uma ilusão. As 4 nobres verdades do Buda: dor, velhice, doença e morte. Poxa, é algo inexpugnável, é inafastável. Ai, mas eu era tão linda. Ai, mas eu queria era... Quer dizer, você botou na cabeça que a beleza
era um determinado momento, uma foto na sua vida. Mas você não entende que um filme que passa são sequências, ele é feito por uma sequência de fotos em movimento. Então a foto é uma, o filme é outro, o resultado é outro. Você se apegou à foto. Poxa, eu tinha autoridade naquele momento daquela foto? Tinha. Era um momento que eu achava bom. E hoje, 40 anos depois, eu tenho autoridade na foto de hoje? Tenho. Pode ser bom? Pode. A questão é que você não quer a foto de hoje. Você quer a foto de 40 anos atrás. Ah, eu era uma menina, não chamava a atenção de ninguém. Aí chegou um determinado momento que eu comecei a me sentir cobiçada. Eu não me amava. Mas as pessoas começaram a dar assovios, né, a olhar para mim, a dar piadinha, que voz bonita, que isso. Uns eu não gostava, outros eu gostava, mas enfim, era legal ser alguém que chamava a atenção. Então eu gostei daquele momento. O problema, de novo, é que tudo na vida passa. Eu tive a autoridade daquele momento e agora é outra autoridade. Como é que eu vou exercer essa autoridade? Eu vou ficar querendo me deleitar com o passado, se ele já passou, ou eu vou assumir o meu lugar? Quanta gente, quantas mulheres têm o dom da maternidade? E quantos depoimentos nós ouvimos agora de mulheres que dizem que não querem ter filhos porque vai ficar... Mulheres, fica o quê? Feia. Quem já ouviu depoimento assim, ó? Nunca ouviu, não? E aí meu marido não vai mais me querer, aí eu vou ficar feio, vou ficar gorda, aí não sei o quê. E aquela autoridade da maternidade vai passando, que com o tempo não vai mais poder ser mãe. Mas eu estou malhando, eu estou no crossfit, eu estou isso, O problema é que você pode fazer o que fizer. Aquela beleza da sua fase adolescente e adulto, ela vai passar. Você exercendo a autoridade de mãe ou não. Tá vendo? Parece um rio, né? A autoridade. Deus manda é um rio que a corrente vai passando. Todo dia Deus manda um monte de autoridade para cada pessoa. Espera aí, Renato, eu sou um doidão, eu sou um noia, eu sou o doidão da rua ali, estou usando droga. Qual é a autoridade? Eu não tenho mais nem nome, o pessoal me chama de noia, eu sou o doidão. Deus te deu autoridade sobre a tua vida de escolher usar o livre-arbítrio, tomar conta da sua vida. Se você entende que a sua vida está perdida, não tem mais governabilidade, que você não consegue sair da droga sozinho, você tem a autoridade para escolher, buscar ajuda e deixar. Eu não posso. Talvez sozinho você não possa. Procure Narcóticos Anônimos, procure uma clínica, procure médicos, procure o CAPS, procure o SUS. Alguém vai te dar alguma palavra, mas primeiro você tem que escolher e crer. Tá vendo? O noia, o doidão, tem autoridade? Tem plena autoridade sobre a vida dele.
E a grande coisa é quando a gente exerce bem a autoridade, Deus manda mais responsabilidade. E o cara que ele começa a caminhada de deixar de ser um drogadicto ou um alcoólatra na ativa para virar um alcoólatra em recuperação ou um drogadicto em recuperação, ele vai começar uma de assumir a autoridade da própria vida, do livre-arbítrio, de escolher a cada 24 horas não tomar o primeiro trago. Cabe a ele. Quem não tem autoridade, né? Quantos idosos nesse momento não estão extremamente tristes porque se sentem abandonados? Mas Renato, eu estou aqui doente, ninguém me visita mais, eu não tenho lá tantas condições. Igual aquela propaganda que tinha do sujinho e molidinho, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, todos me acham sujo e feio. Tá, mas você não tem quem te deu autoridade não foram essas pessoas que te acham sujo e feio. Quem te deu autoridade não são as pessoas que não te visitam. Quem te deu autoridade foi quem te deu a vida. Como é o nome dele? Deus. Deixa de esperar por quem não vem e abre teu coração e recebe Deus em primeiro lugar na tua vida. Opta por deixar de querer que os outros sejam como você quer e aprende a exercer sua autoridade na posição em que você está. Assuma o compromisso da sua vida. Faça o que você pode. Muita coisa você pode. Uma das coisas é trabalhar para não entrar em depressão ou trabalhar para sair da depressão. Mas a gente não consegue sair pelo outro. Não consegue. A pessoa, de novo, ela tem a grande autoridade, que ela tem um poder chamado livre arbítrio. Eu não posso querer por você. A pessoa é que tem que escolher, porque de uma autoridade Deus vai mandar a outra. De novo, o cara que diz que não pode mais beber, hoje ele escolhe não bebe, amanhã ele tem que escolher de novo, mais tarde de novo, e assim até o fim da vida. A pessoa que sente esses momentos de tristeza profunda, de angústia, cabe a essa pessoa procurar uma saída, porque tem grupos de conversa, grupos no WhatsApp, tem pessoas dispostas ao diálogo. Não, Renato, o problema é que eu não quero. Eu sei, vem umas pessoas que querem falar comigo, eu fico com a cara deles desse tamanho, eu não quero conversa, porque eu queria que viesse, era o meu filho. Sim, meu filho, mas se ele não vem. Ah, Renato, é tão triste. Não, é real. Aprender a usar a autoridade que se tem, a lidar com o que Deus lhe coloca, porque são desafios, são provas, expiações, lições. Aprender a viver bem, independentemente do que aconteça. Tinha um grupo de humor chamado Os Melhores do Mundo. Aí tinha um vídeo muito conhecido há uns 20 anos atrás, chamava Joseph Klimber, que era o cara que ele ia perdendo tudo e ele não desanimava. No final, o Joseph Klimber não tinha mais as pernas nem os braços, só podia mexer a cabeça, e Joseph Klimber arranjou um emprego de selador de carta, que ficava passando a língua nas cartas, morto e feliz. Poxa, Joseph Klimber
É isso. Vão-se os anéis e ficam os dedos. Ah, eu queria que meu filho tivesse, mas se ele não está, Deus sabe por quê. Eu vou viver de outra forma, porque quem ama liberta. Se ele não vem, tudo bem, eu vou viver minha vida. Se ele vier, eu estou de braços abertos, mas eu não posso ficar querendo que alguém seja como eu quero que seja. As pessoas são como elas são, como elas têm a capacidade de ser. Quanta gente não está matando agora porque a pessoa deixou. Essa semana também a namorada tinha um filhinho, não quis mais o cara foi lá, entrou e matou a moça. Poxa, se ela não quer, maior prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Então deixa, dá liberdade a ela. Quem ama liberta. Não venda para quem não quer comprar. Mas é difícil, porque às vezes Deus manda anjos na sua porta, mas você não quer, porque você não quer as coisas como elas são. Você quer aquela ali. Você quer aquela ali. Aceita, inclusive, o filho virar filho ou filha canguru. Relacionamento tóxico, que só quer conversa com você porque está olhando para o seu bolso, para a sua bolsa, e não sabe dizer não. Não está exercendo a sua autoridade. Então, se a pessoa quer uma coisa, eu tenho que entender o que é e se eu quero ou não. Eu não vou ficar, mas e depois isso? Não. Eu não dependo de filho, não. Eu não dependo de mãe, não. Eu dependo de Deus. Lógico que eu não vou estar expulsando, dizendo, eu não tô. Não, eu não sou autossuficiente, ninguém é. Eu vou estar disponível, eu vou estar aberto. Aberto é para entender as coisas, dizer sim quando for para dar um sim, dizer não quando for para dar um não, para ter um relacionamento ou relacionamentos saudáveis. Relacionamento começou a ficar tóxico, é cerca e tchau, fora, porta da rua, serventia da casa. Ai mamãe, você não me ama não. Amo. Aí isso aqui tem que ser um ganha-ganha para nós dois, tem que ser bom. Ah, então você vai ficar velha e você vai precisar de... Não, meu filho, Deus proverá. Deus quer mãe e filho junto, bem, tudo, mas bem. Você não está me enxergando como mãe, você está me enxergando como bolsa. Você não está me enxergando mais como pai, você está me enxergando como bolsa. Eu não sou bolsa, eu sou pai, eu sou mãe. Eu quero você perto de mim, mas para um relacionamento que seja aprimorado a cada dia como pai e filho, mãe e filha, marido e mulher, não como um sanguessuga do outro. Não, é autoridade, porque não vai melhorar. Se você vai mal acostumando, vai só piorar. É duro, é duro. Realmente o Marcos tem colocado muita música. Ele colocou, é preciso saber viver. É claro. Ah, eu preciso do trabalho. Preciso do trabalho. Procuro me esforçar da melhor maneira possível do trabalho. Mas eu vou aceitar, por exemplo, assédio sexual no trabalho? Eu vou aceitar assédio moral no trabalho? Teve uma época que, dentro dos contratos que a gente tinha uma pessoa, depois ela ficou transtornada, ela ficou realmente com problemas psiquiátricos. Tinha uma pessoa que atendia ela. Eu não falava com ela diretamente. Aí uma vez ele me mandou os áudios de como é que ela tratava ele. Era toda hora embaixo de ameaça. Ela pediu uma coisa que não podia ser, disse, se você não vai fazer, não,
Você vai perder esse contrato aqui, você vai não sei o quê. Você tem que fazer, porque quem manda em você sou eu. Olhe, cale a sua boca. Era desse jeito. Eu disse, meu amigo, isso não compensa. Não compensa. Olha, ela mandou aqui o áudio dizendo que já rasgou o contrato. Eu não vivo na dependência dessa senhora. Eu vivo na dependência de Deus. Eu trabalho para ela também, faço o melhor possível, mas dessa forma não dá. Não dá. Quantos filhos a mãe faz uma comida que ele não gosta, e eu já vi isso. Ele pega, um caso que eu vi, o menino não gostava de baião liguento, tem esse negócio de baião liguento, sempre molhado. Ela botou no prato, ele chegou e só veio papocou o prato na parede. Você sabe que eu não gosto de baião liguento. Meu bichinho, não sei o quê. Faça outro, e a mulher corre e vai fazer. Fome, rapaz. Ele vai aprender a fazer baião e faça. Ah, não sei o que, a maior chegou minha hora de jantar. Você já fez o seu baião? Eu não sei. O meu é liguento, você não gosta, eu não vou perder mais um prato. Faça seu baião. Ainda está com sorte que eu estou te dando o gás, o fogão, a panela, o arroz, o feijão, o tempero. Eu não vou fazer não. Ai, não sei o que. Não. De hoje em diante, meu filho vai fazer a sua própria comida. E não faz mais. E pronto, não é um joguinho, é exercer a sua própria autoridade. É exercer a sua própria autoridade. Outro dia, eu acompanho uma senhora, ela doméstica, o filho dela foi fazer um assalto. Cara, ela só falava que o menino era bonito, o menino era lindo, já bem 2 filhos, cada filho uma mãe, já estava na terceira. Aí foi trabalhar de iFood. Aí ela se endividou para pagar a bicicleta. Sumiu com a bicicleta, disse que roubaram. Aí não, agora eu vou fazer moto, porque bicicleta é perigoso. Lá e vai ela se endividar para pagar uma moto. Sumiu com a moto. Não, me roubaram a moto. Lá e vai ela comprar um carro, porque agora vai ser Uber. Tá, carro. Aí a confusão no carro. Um dia o menino teve uma crise. Quem liga para ela? Um traficante. Ó, a bicicleta que roubaram. Ó, a moto. Era vício em drogas caras e estava devendo ao traficante. Ele não tomou o carro porque o carro estava todo financiado. A moto e a bicicleta ele levou. Aí ela descobriu que ele tinha um problema de drogadição, mas ela não queria ver. Era impressionante. Mas por que filho de pobre? É filho de pobre. Era desse jeito. Porque se eu tivesse dinheiro, ela entende, eu disse, como? Aí quando com pouco tempo que ela pagou essa dívida de droga, aí foi o tratamento, disse, menina, bota esse cara, leva ele para conhecer Narcóticos Anônimos. Eu falei, ele disse que isso é besteira. Isso é besteira, isso não precisava não. Foi para uma igreja 2 vezes. Só, não tem cura.
levou uma prensa lá do pessoal da facção, aí ficou um dia sem usar, aí ia pro CAPS, tomava remédio, né, passando mal por causa aquela fase, né, que a pessoa fica na abstinência. Quando ele voltou, foi preso, a salvo. Aí lá vai, doméstico, essas coisas, tudinho continua pagando, hein? Aí lá vai, tem que comprar um negócio do malote, uma vez por semana, por mês, 2 vezes, depois todo sábado, ir lá não sei para onde, para ver, e comprando coisa, e compra calção, e todo dia diz assim, é porque se fosse rico, o meu filho não estava lá. Mas rapaz, isso ela passa para ele, meu filho, porque você está aí porque eu sou pobre, não, você está aí porque você roubou. Filho, você cometeu uma coisa errada. Mas é impressionante como ela fala com convicção, como se o mundo tivesse todo errado, e o filho dela só está lá porque ele é pobre. Quando ele sair, se ele sair por da vontade de Deus, qual é a cabeça que ele tem? Se a mãe dele está dizendo para ele que ele está lá só porque ele é pobre? Quem já viu situação assim? Ninguém? Tem ou não tem? Poxa, não dá nem para conversar, gente, não dá, a realidade é outra. Tenho certeza, ela falou, no outro dia falou assim, tenho certeza que o meu problema é dinheiro. Eu disse assim, olha, uma vez eu estava numa igreja evangélica, o pastor disse uma coisa que eu achei interessante. Ele fez um sermão todinho dizendo que se teu problema for dinheiro, você não tem problema. Porque um problema, digamos, que eu vi aqui um caso, né? O cara tinha 3 filhos, ele tinha um câncer congênito. A filha dele mais nova se formou em medicina, morreu do câncer. Depois o outro filho tinha, vocês devem ter acompanhado, né? Morreu de câncer. Depois o outro morreu, e depois ano passado ele morreu, ou foi esse ano. Quem acompanha essa história? Aqui no Ceará. Veio o caixão da filha dele de lá. Esse aí não resolvia nada com... Quem não resolve com o dinheiro tem problema. Agora, se o problema for dinheiro, não é um problema. Mas tem coisa que dinheiro não resolve. Esse cara tinha um problema. Mas é impressionante. A pessoa tem um filho dentro de casa que tem um problema que não se resolve com dinheiro, drogadição. Mas ela não aceita que o filho é um drogadicto e que precisa de uma recuperação que vai ser o resto da vida. Não é assim, tomou um remédio e ficou bom como de uma febre. Ele não, porque o filho dela não. Que exercício de autoridade é esse? Que o filho tem um problema de visão distorcida da realidade. E ele disse, no dia que ele foi preso do assalto, que ele estava, mãe, a senhora vai ver, eu vou conseguir mudar a sua vida. Olha, a mudança era fazer um assalto, pegar o dinheiro para mudar a vida da mãe. Acabou, foi preso, e ela com mais conta para pagar. É dizer, os sinais estão sendo dados, mas quem tem a autoridade para interpretar os sinais e dizer, meu filho, esse caminho não vai te levar para um lugar legal. Aí são 3 Cs: clínica, cadeia, cemitério. Ele já teve clínica, já teve cadeia, só falta o terceiro. Porque se a mãe continuar exercendo a autoridade, mostrando para o filho que ele está certo e só está ali porque ele é pobre, ela não vê que ele é drogadicto, ela não vê que ele comete assalto, ela não vê que ele enganava ela, que ele enganava as companheiras, ela não vê, ela só entende que ele é injustiçado porque ele é pobre. O terceiro C pode se comprovar. Posso
Por isso que eu comecei hoje dizendo, o que eu disser aqui pode estar completamente errado, eu não sou autoridade nesse ponto. Eu estou tentando enxergar a vida e tomar as minhas próprias decisões, escolhas na minha vida. O que eu digo serve para a minha vida. Não é que o pai, quando o filho faça uma coisa errada nesse nível, ele abandone o filho. Não. Mas também não pode dizer que o filho está certo se ele não está. Uma vez, eu vi um caso numa faculdade, que o menino chegou bêbado, rico, e bateu no carro da outra pessoa. Chegou, estava aquela confusão, né? O pai do menino chegou empurrando todo mundo e disse assim: não quero nem saber o que aconteceu, o meu filho está certo. Quem já viu gente assim também? Só eu? Só eu, Sassamutelo, né? E eu? Só eu. É direto. Rapaz, como é que pode, cara? O cara vem entrando, empurrando as pessoas agressivamente, dizendo: pode ter acontecido o que acontecer, mas eu quero dizer uma coisa, meu filho tá certo. Tá doido, meu irmão? Que autoridade de pai é essa? O povo só acha feio, só se alarma com o pai que cometeu assédio contra a filha, né? Porque ele não exerceu a autoridade de pai, né? Assim que chama atenção. E esse caso aí a pessoa não chama atenção. Mas o que é que ele está plantando nesse filho? Que não bota limite, que não bota regra. Não, que ele vai achar que eu sou ruim. Olha. Não, apoiar, você está lá, você leva seu malote, você visita, você conversa. Mas quando chegar no ponto do erro, está errado, meu filho, está errado. Errado é errado, certo é certo, está errado. É aí a dificuldade. Quando a gente não quer exercer a autoridade que Deus nos deu. E o pior é que entra nessa de autopiedade, né? Todo egocentrismo, todo mundo está errado, menos eu. É muito difícil, eu não sei o que é que dá no final, porque a vida está em movimento, todo dia você está escolhendo e cada escolha é como se você estivesse plantando uma semente. Se você está plantando espinhos, como é que você vai colher caju? Porque problema que não se resolve, ele não some, ele cresce. Olha o caso, começou e olha que esse negócio está errado. Pois é. Eu trabalho, o meu dinheiro, eu aguento, minha vida ainda aguenta esse menino. Eu já era um homem, já pai 2 vezes. E esse menino trabalha praticamente para ele, e o dinheiro dele não dá para nada. É porque a Uber está roubando, é porque o iFood está roubando do meu filho. Era o quê? Droga. Ele roubava dele mesmo, para usar droga. Mas na cabeça, meu filho? Não. E você não pode falar. E nem adianta. Não adianta. Como disse o Buda, você diz para a pessoa, venha para cá, a pessoa vai para onde ela quer. Não adianta. Por isso que é viva e deixe viver. Ninguém está falando novamente aqui sobre abandono. Não é. Mas a gente tem que ser humilde, pé no chão. Errou, está errado e tem que corrigir. Abriu a porta, tem que fechar. Tem que haver esse tipo de atitude. Se não houver, é muito complicado. Agora eu estou vendo questões políticas. Está vendo essa polarização, não é isso? Se for, rapaz, se for o candidato do partido tal, só porque é do partido tal, é errado. Se for do lado de cá, qualquer coisa que ele faça, por absurda que seja, a pessoa diz que é
A pessoa diz que é certo, amassa a realidade para dizer que é certo. Eu disse, gente, não existe uma pessoa perfeita. Nós somos duais, todo mundo vai ter pontos positivos e pontos a consertar. Não olha a pessoa, não em Deus, é a pessoa, porque só existe um Deus. Se a pessoa fez uma coisa boa, parabéns. Outra coisa que está errada, diga, está errado. Não, porque eu não vou falar isso não, porque senão colabora com o lado de lá. Gente, na verdade, nossa relação era para ter só um lado. Nós com Deus é o que está certo. Então, se eu não encontro uma pessoa pura e perfeita, 100% certa, eu encontro uma atitude certa, dai a César o que é de César, certo. Mas se fez uma coisa errada, dai a César o que é de César, está errado. Mas agora é impressionante. Agora está muito evidente isso que a gente está falando, né? Como as pessoas amassam a realidade, igual a história dessa mãe. Não adianta a gente dizer nada. Por isso que eu gosto do lema, né? Viva e deixe viver. Então, eu estou colocando esses exemplos, não é para falar mal, nem julgar o outro, é para tentar fazer de espelho para a minha vida e talvez para a sua, como é que você está exercendo a sua própria autoridade. Você está usando a realidade como ela é, ou você está amassando a realidade para ela ser como você quer? Tudo tem preço no mundo, não tem almoço grátis. Faça certo que dá certo, faça errado que dá errado. É muito assim, entendeu? É mais essa questão, né? Em que ponto, a gente encerrando o evangelho de hoje, você consegue encontrar que você está fazendo, sendo humilde? Humilde vem de humus, de terra, está com o pé no chão e olhando para as coisas como elas são. E em que ponto você está amassando a realidade porque você não quer que as coisas sejam como são, quer que você queira que elas sejam como você quer? Em que ponto você consegue ver erro seu e assumir seu erro e optar pelo caminho da reparação? E em que ponto você sempre fica aliviando para você, para os seus? São perguntas que você tem que fazer. Que é a grande questão, é a reforma íntima. Por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora começar e fazer um novo final. É o livre-arbítrio. E a frase final do Chico Xavier: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudar aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.